são os números de 5 algarismos que possuem pelo menos um dos algarismos igual a 8? Bem, nesse problema, nós poderíamos ser tentados naturalmente em pensar em dividir o problema em casos. Porque quando o enunciado nos obriga a formar números de 5 algarismos com pelo menos um dos algarismos igual a 8, então nós podemos ter números que tenham exatamente um 8 dentre os seus algarismos, ou 2 8s, ou 3 de seus algarismos iguais a 8, ou 4, ou mesmo os 5 dígitos, os 5 algarismos iguais a 8. Então seria um problema, a princípio, dividido em 5 casos. Só que o problema é um pouco maior do que isso. Em cada um dos casos, em alguns deles pelo menos, a gente tem que pensar em subcasos. Por exemplo, quando nós temos números que têm exatamente 2 de seus algarismos iguais a 8, esses 2 algarismos poderiam ser dezena e unidade, dezena e centena, unidade e centena, dezena e unidade de milhar e unidade. Ou seja, há vários outros casos dentro do caso com dois oitos. Então, se nós fizéssemos o problema por esse raciocínio, até daria certo. Mas ele seria, do ponto de vista prático, um problema com muitos cálculos. Então, existe uma maneira mais simples de nós resolvermos sem ter que lidar com tantos cálculos em tantas divisões de casos. Então a ideia basicamente, eu vou escrever aqui, o raciocínio, a linha mestre desse raciocínio, é calcular primeiro todos os números ignorando a condição de ter que ter pelo menos um 8. Ou seja, eu vou calcular todos os números de 5 algarismos, independente de ter ou não 8. Todos os números de 5 algarismos. E aí, dentre esses, aí a gente faz um segundo cálculo, pegando agora os números de 5 algarismos que não tem nenhum 8, que o 8 não aparece entre seus algarismos. Ou seja, eu estou negando a condição do enunciado de ter que ter pelo menos um 8. E aí, quando eu desconto da quantidade total de números de 5 algarismos, aqueles que não têm 8, vão restar a quantidade dos números de 5 algarismos que tem 1 ou mais 8, ou seja, pelo menos um 8. Então essa é a lógica. Então o primeiro cálculo é determinar a quantidade total de números que tenham 5 algarismos. Então eu vou fixar aqui, são 5 escolhas, né? Vou colocar um tracinho para cada escolha, onde da esquerda para a direita a gente vem com dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, como eu estou calculando no primeiro momento todos os números de 5 algarismos, o primeiro dígito à esquerda eu tenho 9 possibilidades, que é qualquer um menos o zero. Para cada uma dessas possibilidades, existem 10 possibilidades na escolha seguinte e assim por diante. Porque aqui eu estou fazendo sem nenhuma restrição. Todos os números de 5 algarismos. Ou seja, nós vamos ter 9 vezes 10 à quarta, 90 mil números de 5 algarismos. Agora nós vamos calcular, dentre esses números de 5 algarismos, aqueles que não têm o algarismo 8. Então, os números que tem continuam com 5 algarismos. Desses 5 algarismos eu vou fazer todas as variações possíveis, pensando que o 8 não está entre as possibilidades de escolha. Então, na primeira casa à esquerda, eu vou ter 8 possibilidades, porque nesse caso eu não posso escolher nem o 0 e nem o 8. E para cada um dos outros, o 0 vai voltar como possibilidade, nós vamos eliminar apenas o 8, então vai nos restar sempre 9 possibilidades. E como são sempre possibilidades para cada uma das que já foram feitas anteriormente, aplica-se naturalmente o princípio multiplicativo. Ou seja, 8 vezes 9 elevado a 4, o cálculo eu já fiz, dá 52.488 números. E aí, naturalmente, se nós descontarmos do total de 90 mil que fizemos no primeiro cálculo, os 52.488 números que não tem nenhum algarismo 8, vão sobrar 37.512 números de 5 algarismos em que o 8 figura em pelo menos um desses dígitos, ou seja, números que têm
pelo menos um algarismo igual a 8, que é então a resposta.